temos que falar e declarar, né? Eu sempre tive essa visão, né? Se o Pai criou tudo pela sua palavra, nós vamos criar tudo pela nossa palavra. Então, quando a gente fala algo que é contra, nós estamos também criando algo que é contra, né? Se eu falo que eu tenho medo, eu vou criar o medo. Agora, se eu falo que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, né? Essa semana, Manuel colocou um texto que me chamou muita atenção, tocou muito meu coração. Eu já li várias vezes e vou ler só um trechinho para vocês. E eu creio que esses 2 versículos que eu vou ler versículos proféticos para amanhã, para a nossa nação, para o nosso Brasil e para o mundo. Manuel colocou o Salmo 37, falando sobre os ímpios e a inveja dos justos pelos ímpios. Mas veja só o que é que diz aqui, Salmo 37, versículo 35 e 36, eu vou ler. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como ave verde na terra natal. Agora veja o Salmo 30, o versículo 36, o que fala. Mas passou, e já não é. Procurei-o, mas não pude encontrar. Já passou a época de Lula. É passado, passou. Nós temos agora o futuro e declaramos que Cristo Jesus é o rei da nossa nação. Declaramos que o reino do Pai é implantado no Brasil. Declaramos que nós somos a boca de Cristo Jesus aqui na terra. Então declaramos, o Brasil é do Senhor Cristo Jesus. E dos seus somos nós. O corpo de Cristo multimembrado. Mas passou e já não é. Procurei-o e não pude encontrar. Ele já é derrotado. Ele já é derrotado. Maior é que está conosco do que o que é contra nós. Então, não tenho dúvidas. Somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Amém. Lá Pedro fala, né, que nós seremos transformados, que nós seremos um com Cristo, né, através da concretização das promessas, né? Fala, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, nós entramos nesse processo de transformação. Então, a nossa fé, ela é baseada nas promessas, né? Porque a fé é certeza, é convicção. Eu só posso ter certeza em cima de uma palavra do Pai, né? Que é um que não pode variar, que não gera dúvida. Então, se o Pai falou, eu posso acreditar que lá é verdade, eu posso acreditar que lá vai acontecer, né? É a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso, né, chão seguro, né? Então, se o Pai declarou, eu posso confiar, né? E as promessas são muitas, né? Realmente, que o Pai tem nos dado. E conversando essa semana aqui com o Ronaldo, a Sara citou um texto de Provérbios, que é interessante também, que fala assim, Provérbios 28, 16, né? Que esse texto inteiro, ele tem fala muito sobre governantes, sobre justiça, né? Sobre aqueles que são liderados e, né, os que são subordinados, né? No 16 fala assim, na versão King James, essa aqui, tá? Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. E o que a gente tem visto hoje é justamente isso, né? São governantes que se levantaram, né, num combate realmente à corrupção, no combate à desonestidade, no combate realmente a essa opressão, né, que a esquerda tem feito há muitos e muitos anos, né? Então, realmente, e tem uma promessa do Pai, né, que aquele que busca realmente isso, né, que combate, que detesta a desonestidade, que detesta
a corrupção governará por muito tempo, né? Então, 4 anos não é muito tempo, né? Então, vamos crer realmente que vamos ter mais tempo aí para realmente para dizimar, realmente, para acabar com essa corrupção, acabar com esse sistema de que tem realmente dominado principalmente nossos filhos, né? Cristo falou, aquilo que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste, né? E as coisas mais terríveis que a esquerda tem feito realmente é dominar nossas crianças, dominar nossos meninos, né? Como o Ronaldo falou. E realmente houve uma manipulação tremenda, começando nas escolas e, infelizmente, começando não apenas na juventude, nas criancinhas mesmo, né? De ver professores de primária, né? Doutrinando as criancinhas e falando coisas terríveis. E né, quando eles estavam no governo, né? Através de livros didáticos, né? Que realmente são um atentado realmente contra o pudor, contra a ética, contra a verdade. Realmente é uma manipulação tremenda e violenta, né? Nós não podemos realmente nos conformar com essa situação, né? E realmente nós temos uma obrigação quanto a isso, né? E tem um texto lá de Êxodo 18, 21, que o povo é conclamado, né, a fazer isso, né? Lá, procure entre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo. Então, quem nós vamos como nossos governantes, né? Homens tementes a Deus, que amam a verdade, odeiam a corrupção, né? E esse que nós devemos colocar como chefes, né? Então, é isso que nós queremos, né? Governantes que realmente amem a Deus, que temam ao Altíssimo, que odeiam a corrupção, né? Mas que a verdade do Pai seja acima de tudo, né? Como é o lema atual do governo, conhecereis a verdade vos libertará. Que realmente haja a libertação do povo, né? Haja libertação pelo conhecimento da verdade. Que realmente manifeste isso e que esse domínio de corrupção não tenha mais lugar no Brasil, né? Que através do Brasil essa verdade possa ser espalhada por todo mundo. Bem? Uma curiosidade, sim, que chama a atenção. Quantos textos que a gente vai pegando na palavra e quantos textos se assemelham às situações que a gente está passando hoje. Mas são muitos. O Ronaldo começou falando sobre a 42ª geração e a gente viu que chegou exatamente na 13ª geração. A contagem não batia. Por quê? Estava, de uma certa forma, para nos despertar a se interessar em saber essa conta que não batia. Tem que fechar a conta. E para fechar a conta, temos que considerar essa nova geração sendo levantada, a 42ª geração que somos nós, que é esse corpo multimembrado de Cristo. Entre tantos textos, qual até Paulo Edson citou agora, né, falando sobre os governantes, que, na verdade, e a gente tem visto, de uma certa forma, no aspecto aqui para governar a nação, homens diferentes, com outro entendimento, com outro pensamento, que vem querendo realmente mudar a situação do nosso país, que vem realmente não se deixando levar por aquilo que é oferecido, não tem se deixado se corromper, né? E tem um texto lá em Eclesiastes que também fala isso, Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, ele diz que o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. E ele vai falando mais sobre os governantes e tal, aí quando chega no versículo 11º, é um texto que demonstra, mais uma vez, algo que Ciro Gomes chamou a atenção. Ciro Gomes tratou Lula de encantador de serpentes. Ciro estava dizendo que nós somos essas serpentes, que fomos encantados no primeiro mandato dele, tudo que ele fez encantou e a população ovacionou e aplaudiu e se curvou diante dele, e muitos outros até hoje estão presos ainda, que ele fez. Ele encantou realmente. Mas essa serpente ela foi captada, ela foi presa e o encanto caiu. Aí aqui no texto, no 11º versículo do capítulo 10 de Eclesiastes, assim, se a cobra morder antes de estar encantada, não aproveite para o encantador. Então, se eu encanto realmente que esse encantador lançara no outro momento, e que Paulo Garanhuns falou agora que já deu o tempo dele, não é mais tempo dele, então esse encanto não vai mais para nós, nós vamos
mordê-lo antes que sejamos cooptados pelo seu encantamento. Mordê-lo com o amor de Cristo Jesus. Mordê-lo declarando que Cristo é o Senhor da nossa nação. Nós estaremos mordendo, declarando que todos eles se submetem ao senhorio de Cristo agora. E esta noite será declarada a submissão ao senhorio de Cristo para toda a nossa nação. Durante toda a noite, pela madrugada, durante todo o dia. E a resposta estará no final do dia, na noite. A tristeza pode durar o dia, mas a noite, né? A gente vai ter resposta e tudo isso vai passar e temos a convicção, a certeza de que o senhorio de Cristo está estabelecido sobre nossa nação. Amém.